Olá, professor Douglas aqui no canal Fervendo Resumos com a nossa aula de número 1 sobre logaritmo. Hoje nós vamos falar sobre algumas definições, consequências e convenções adotadas pelo logaritmo, tudo bem? Bom, mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe o seu joinha que isso é muito importante aí na divulgação do nosso canal, ok? Bom, vamos lá, logaritmo, definição, eu tenho log de b na base a igual a x. Bem simples, você vai fazer isso, olha. A elevado a x igual a b. A elevado a x igual a b, ok? Condições de existência. Esse b, o nosso logaritmando, necessariamente ele tem que ser maior do que zero. Esse a nossa base, ele tem que ser um número maior que zero, atenção aqui, e diferente de 1. Maior que zero, diferente de 1. Logaritmando o nosso b maior que zero, o nosso a nossa base, maior que zero e diferente de 1. O nosso x, o resultado, é o nosso logaritmo. Como assim, professor? Exemplo. Log de 8 na base 2. Você vai falar que isso é igual a x. Aí usando aqui a nossa definição. Então, 2 elevado a x igual a 8. Então eu tenho o quê? 2 elevado a x, isso igual a 8. Bom, então eu saio de um logaritmo e transformo isso numa exponencial. Então 2 elevado a x igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então isso é 2 ao cubo. Se eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo, então se nós conseguimos igualar aqui as nossas duas bases, portanto o nosso x igual a 3. Então o log de 8 na base 2 é igual a 3, tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. Então se eu tenho aqui, olha, log de 16 na base meio. Só lembrando, perceba que ele atende a nossas condições. Logaritmando é um número maior que zero, a nossa base é um número maior que zero e diferente de 1. Então, a mesma estratégia. Log de 16 na base meio agora, desculpe, isso igual a x. Então, nós temos que meio elevado a x igual a 16. Meio elevado a x igual a 16. Ou seja, vamos tentar trazer isso agora para uma mesma base. O 2, ou melhor, o nosso meio, eu consigo colocar numa base 2. Meio é 2 elevado a menos 1. Lembra, eu inverto aqui a minha base, o inverso da minha base e troco o sinal do expoente. Então aqui ficaria 2 elevado a menos 1, o nosso meio, elevado a x igual a 16. 16 é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 4. Potência de potência, menos 1 vezes x, menos x. Então aqui nós vamos encontrar 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 4. Portanto, nosso menos x igual a 4, ou seja, o nosso x igual a menos 4. Então, o log de 16 na base meio é igual a menos 4, ok? Algumas consequências aqui, olha, bem simples também. Toda vez que eu tenho log de a na base a, ou seja, o meu logaritmando igual à minha base, a elevado a quanto é igual a a? Isso sempre será igual a 1. Então, a elevado a a, ou melhor, a elevado a 1, sempre igual a a. Agora, log de 1 na base a. Toda vez que o meu logaritmando for igual a 1, a elevado a quanto eu encontro 1? Isso sempre será igual a 0. Por quê? A elevado a 0, isso igual a 1. Outra, a ou log de a elevado a n na base a. A elevado a quanto eu encontro a elevado a n? O próprio n. Então, a
elevado a n, eu encontro A elevado a n, certo? Olha, última consequência, A elevado ao log de B na base A. Isso sempre será igual a B. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, olha. 5 elevado ao log de 25 na base 5. Vamos pensar primeiro nesse expoente. Quanto é o log de 25 na base 5? Lembra a ideia? 5 elevado a quanto eu encontro 25? Então, todo esse cara aqui é o nosso 2. Então, 5 ao quadrado, 25. Ou seja, 5 elevado ao log de 25 na base 5 é igual a 25. A elevado ao log de B na base A sempre será igual ao B, tudo bem? Agora vamos mostrar algumas convenções do logaritmo. Bom, a primeira delas é o que nós chamamos aqui de logaritmo decimal, ou seja, é o logaritmo trabalhado na base 10. Mas o importante é que a base não vai aparecer. Então, toda vez que a base não aparecer, você vai entender que é uma base 10. Então, log de B. Então, o que seria o log de B? É o log de B na base 10. Então, toda vez que não aparecer a base, você vai entender que era uma base 10. Outro, logaritmo natural ou logaritmo neperiano, referência ao matemático escocês John Napier, tudo bem? É o logaritmo trabalhado na base E. Quem seria o nosso E? O número de Euler, aproximadamente aqui 2,72. Mas olha que importante, toda vez que o logaritmo for na base E, ele não vai aparecer dessa maneira. Log de B na base E, o exercício vai indicar como ln de B. Então apareceu ln e você vai entender que é o log de B na base E. Por exemplo, ln de 3. O que isso quer dizer? É o log de 3 na base E. Tudo bem? Bom, essa foi apenas a nossa primeira aula, uma aula introdutória. Nossa próxima aula será feita apenas por exercício, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece aí de compartilhar, comenta o vídeo aqui. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Pessoas, até!